Olá, pessoal. Chegamos à aula 4. Vamos aprender agora como introduzir o CSS ao HTML. Então, esse é o início do segundo módulo, onde a gente vai ver o HTML, continuar vendo o HTML e já integrando ao CSS. Então, para a gente entender um pouquinho o CSS, preparei esse slidezinho rápido, onde nós vamos fazer uma breve explicação e já colocar a mão na massa ali para vocês verem como é que funciona na prática. Bom, para iniciar, deixa eu só dar uma... O que é o CSS? O termo CSS, a sigla, né, vem dessa palavra, desse termo que vocês estão vendo aqui, que é o Cascade Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. Para entender essa ideia de cascata, aplicação, né, seria eu criar um recurso de formatação dos elementos de HTML, onde eu posso reaproveitar e replicar em várias páginas com o mesmo elemento o mesmo seletor de HTML. Eu me refiro a elementos, seletor, a mesma coisa. A sintaxe é diferente do HTML, então não tem nada a ver com o HTML com o que vocês viram até agora. Por isso que é importante aprender também o CSS para integrar. E como vocês estão vendo aqui também, né, no quarto tópico, ele é totalmente dependente do HTML. Então não tem como eu desenvolver alguma coisa em CSS, uma página em CSS. Eu tenho sempre uma página em HTML com o recurso de CSS embutido. Então é assim, no HTML nós vimos que dá para colocar um parágrafo, por exemplo, mas não tem como a gente formatar o parágrafo. Na real, até tem. Se vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre o HTML, as formatações antigas que entraram em desuso, tem como formatar. Não é um recurso muito interessante, não é uma boa prática, por isso que a gente está ganhando tempo e vai entrando direto no CSS para que nós possamos agilizar o nosso processo, né? E até porque também hoje ninguém mais usa essa formatação de HTML. Bom, a sintaxe do CSS é a seguinte. Você tem que pegar o seletor de HTML e atribuir, e aí olha só, você escreve o seletor de HTML, abre chave, coloca o atributo que vocês querem, dois pontos, o valor desse atributo, separa por ponto e vírgula, e assim por diante. Você consegue adicionar um segundo atributo, um terceiro, um quarto, e assim por diante. Atenção para as regras, né? A sintaxe fundamental do CSS. Então, descreve o seletor HTML, abre chave e fecha. Os atributos e os valores não têm aspas, exceto quando é a palavra, eu quero formatar uma fonte, e o nome da fonte é um nome composto. Mas nós vamos ver outros recursos também para adicionar fonte. Então, o seletor é o elemento do HTML que será formatado, tá? Então, quer dizer, se eu quero formatar o parágrafo, eu tenho que determinar que esse seletor seja o P, se for imagem MG, título H e o nível que você quer, e assim por diante. O atributo é o tipo de formatação desejada. Por exemplo, se eu quero atribuir uma cor ao parágrafo, o atributo nesse caso aqui vai ser o color. Se eu quero que esse atributo essa cor seja vermelha, então o valor é a opção da formatação desejada, ou seja, vermelho. Para a gente entender melhor, vamos entender um pouco das aplicações. A vantagem do CSS é que eu posso escolher 3 formas de aplicação em um site, em uma página. Eu posso atribuir ele inline, no entanto, esse modo aqui dá muito trabalho. Ele é recomendável para você fazer aplicações rápidas, diretas, em elementos específicos, tá? Ou seja, né, ele atribui direto no elemento de HTML, de forma que eu não consigo reaproveitar na mesma página, muito menos em outras páginas. O incorporado é um pouquinho melhor do que o inline, porque ele é aplicado no head e o seletor determinado na formatação é atribuído a toda aquela página. Então, por exemplo, se eu tenho 10 parágrafos na minha página, no modo inline eu teria que formatar 10 vezes. Ou seja, escrever o código de CSS 10 vezes. Já o incorporado, na mesma página, eu escrevo uma única vez dentro do head, no style, e será aplicado em todas as páginas. Então tem essa vantagem aí. Já o arquivo externo, ele é um modo mais tranquilo. Então, como eu estava falando, o arquivo externo é o modo mais tranquilo. Porque o arquivo externo, ele me permite que eu possa reaproveitar o código e aplicar em outros projetos, em outras páginas. Então, eu crio um arquivo externo
vinculo ao HTML por meio de um comando que nós vamos ver. E dessa forma eu consigo reaproveitar, ou seja, voltando à mesma história dos parágrafos no exemplo anterior, em que eu tinha dito, se eu tenho 3 páginas com 10 parágrafos, no modo inline eu teria que escrever 30 vezes o código. No modo incorporado, eu teria que escrever pelo menos 3 vezes, ou seja, cada página tem que ter a sua formatação. Já no arquivo externo, eu escrevo uma única vez e ele replica para todas as demais páginas. Eis aqui a ideia do termo folha de estilo em cascata, que eu replico em cascata. Tá? Então ele sai replicando para várias páginas um único elemento que eu faço formatação. Um exemplo de aplicação inline. Então, por exemplo, eu teria um parágrafo, né, que nós já vimos como é que é. Aqui seria o conteúdo do parágrafo. E aí eu atribuo esse atributo aqui, né, eu escrevo style, que é um atributo de HTML, igual e entre aspas. Então, até aqui eu estou dentro do HTML. E aí dentro eu vou descrever a sintaxe de CSS. Então, por exemplo, se eu quero uma cor, nesse caso aqui seria uma cor verde, ó, uma cor verde. Ah, e sobre esse código aqui, gente, veremos mais adiante o que é isso aqui, tá? É um código hexadecimal, em que a gente vai abordar bastante, e é uma forma de vocês pegarem mais prática, para vocês terem uma gama de cores maiores, né? Também pode escrever em inglês, se for o caso, poderia ser green, mas eu optei por fazer o hexadecimal. Fonte weight seria bold, né? Então o estilo de fonte, a intensidade que eu estou aplicando, e o tamanho da fonte 14 pixels. Então percebam, eu coloquei 3 atributos a esse parágrafo, de forma que vai afetar apenas esse parágrafo, que é o modo inline. Já no modo incorporado, dentro do head, eu criaria o comando style, também de HTML. Agora percebe que agora a diferença desse para o anterior é que aqui ele é um seletor natural. Antes ele era um atributo do seletor P. Esse seletor aqui, eu posso descrever dentro dele a regra do CSS. Aí, gente, atenção para essa questão, né? Aqui entra a sintaxe propriamente dita, olha lá. Com a chave abrindo e fechando e os atributos dentro dessas chaves. Já no modo incorporado, temos o hábito de escrever dessa forma dentro da página. Se você fizer da forma anterior, que seria o inline, né? Ou seja, com os atributos e valores na mesma linha, não tem problema. Mas assim é uma forma mais organizada da gente visualizar e fica muito melhor para fazer uma leitura do que você está aplicando. Então, essa é a forma que nós comumente escrevemos no arquivo externo. Sendo assim, vamos aprender um pouquinho, então nós vamos continuar, pessoal, lá no nosso trabalho, naquele projeto nosso, né? Vou só abrir aqui para a gente facilitar. Nós estávamos fazendo a página index. Eu vou pedir por enquanto para vocês desconsiderarem esse arquivo style que vocês estão vendo aqui, tá? Logo nós vamos aprender a criar ele, tá certo? Eu vou até tirar ele aqui agora para não ter problema. Então, aí assim não vai afetar em nada. Esse arquivo exemplo também vocês vão desconsiderar porque eu estava fazendo os testes. E nós vamos continuar aqui no nosso index e na tabela que nós já temos. Então, só para relembrar o que nós já fizemos aqui, né? Eu vou puxar nosso curso aqui. Então, nós temos aqui ó, o index e a tabela. Então, se eu abro o index, ele vai abrir no navegador. Ele vai abrir dessa forma que vocês, por enquanto, têm aí na página que nós já desenvolvemos até aqui. Então, vamos lá. Se eu quero formatar no modo inline, para a gente começar a pegar aos poucos esse CSS, eu quero esse título principal aqui, ó, uma fonte Arial, por exemplo. Eu quero ele centralizado e uma cor diferente. Vamos aplicar eu vou escolher uma cor aqui para ele, de repente um vermelho, tá bom? Vamos fazer essa formatação para vocês verem como ficaria. Então, primeiro eu vou localizar no meu código onde é que está esse H1, esse título principal, que vocês estão vendo ele aqui. E na sequência eu vou fazer formatação. Então, dentro do H1, eu dou um espaço e escrevo aqui para ele, ó, style. Então, eu começo a digitar, ele já aparece aqui, eu faço o autocompletar. E vou descrever as formatações que eu quero. Então, vamos lá. Eu falei que eu queria ele centralizado, então text align é o atributo que faz ele ficar centralizado. Depois eu vou passar uma tabelinha de códigos assim, para vocês começarem a pegar um pouquinho mais de CSS. Um glossário, né, para ajudar. Depois do ponto e vírgula eu vou continuar, ó, eu quero ele então na cor vermelha, então color.
Eu vou escrever aqui, né? Hashtag, o vermelho é o FF0000, tá? Ele já trouxe aqui para mim a cor. E por fim, eu queria a fonte Arial. Então, fonte family é o atributo que usamos para atribuir fonte Arial. Então, vocês vão ver que ele vai trazer, olha só, ele já traz um autocompletar. Ah, mas por que eu vou optar por esse Arial, né? Deixa eu fazer uma quebra aqui de linha. Olha só, gente. Nessa fonte family, ele trouxe para mim Arial, vírgula, Helvética, vírgula, sans serif. O que significa isso, né? Como o site vai ficar hospedado no servidor, né, a fonte Arial, essa página aqui ela vai procurar primeiramente pela fonte Arial no servidor. Caso ele não encontre, ele vai buscar a fonte helvética. Caso não encontre, ele simplesmente tira a serifa, que é o padrão que vem no HTML. Então, esse sans serif não é uma fonte. Ele só elimina por padrão a serifa e vai ficar com a cara bem de Arial mesmo a nossa página. Tá certo? Então, isso aqui é uma família de fontes similares, onde ele faz por exclusão, né, partindo do servidor, quais as fontes que tem no servidor. Então, feito isso, eu vou salvar e na hora de visualizar, eu tenho aqui minha página já formatada conforme minha descrição. Então tá lá, o título principal, né, tá sem a serifa, vermelho e centralizado como eu descrevi. E dessa forma eu poderia continuar escrevendo quantas formatações eu quisesse, desde que uma formatação não anule outra. Né, que depois nós vamos ver sobre isso aí. Bom, dando uma continuidade aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar esse parágrafo aqui, ó, com a fonte um pouquinho maior, né, e, por exemplo, todo ele em itálico. Como é que eu faria essa formatação? Então, eu poderia escrever aqui, ó, depois do P, style. Então, eu quero ele com a font size. O padrão dessa fonte, gente, ele é 12 pixels, né? Então, eu vou pôr aqui 16 pixels. E o font style me permite trazer o itálico. Vai lá, eu quero um estilo de fonte, tá aqui o itálico. Feito isso, eu vou salvar. E conferindo aqui a minha página, vocês vão ver que esse parágrafo vai ter uma mudada, como vocês estão vendo. O 16 não mudou muito, né? Acho que o 16 já é o padrão. Eu vou mudar, vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó, vou para 18. Vai dar uma outra cara. E aí vai dar uma aumentadinha, olha lá. Então é isso. Então, essa formatação que vocês estão vendo aqui é a formatação do tipo inline. Vamos fazer um exemplo aqui agora para entender um pouquinho do incorporado ainda nessa página. E aí, depois, no outro vídeo, a gente vai ver um pouquinho do arquivo externo. Tá certo? Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, esse H2 e formatar ele com as cores muito parecidas com esse daqui, ó, com H1, vamos atribuir para ele uma cor diferente, até para vocês verem como é que eu pego o código hexadecimal. Tá? Bom, dentro do head, então aqui dentro do head, vou dar mais um espaço, vou escrever aqui, ó, style, olha lá, ele já completa para mim, dou um enter e vou fazer a formatação do H2. Então, olha só, gente, pegando a regra do HTML, eu vou escrever, né, H2, que é o seletor que eu quero formatar, abro chave, ele já fecha para mim, desculpa, e aí eu vou descrever a formatação que eu quero. Então, eu quero ele com fonte, eu vou pôr também fontes, vou pôr um font size aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais essa fonte aqui, quer dizer, vamos ver se vai aumentar, né? Eu vou colocar aqui 30 pixels de fonte. Eu vou colocar a cor. E aí, gente, olha só. Ele traz um autocompletar de cores em inglês. Ele está usando a última que eu atribuí em código hexadecimal e me traz uma série de cores em inglês. Ó. Se quiser, pode optar por uma dessas também. Então, dessa vez eu vou usar por aqui. Olha lá, aqui das sugestões dele. E vou colocar para Opa! E vou colocar também para essa fonte aqui, tá? Eu vou atribuir uma nova formatação aqui, que é o fonte weight. Esse fonte weight seria o negrito. Né? Só que vale lembrar que o H2, por padrão, ele já é negrito. Então eu vou afinar um pouquinho esse negrito. Ó. Eu vou colocar ele aqui ó, com 500. Tá? Mas o que é isso, 500? Isso aqui, gente, só para a gente voltar aqui, né? Todos esses valores aqui ó, são valores que eu posso atribuir para o fonte weight. Essa que é a vantagem de você usar o Visual Studio. Porque quando você determina um atributo, ele abre as opções de valores possíveis. E nesse caso aqui, eu tenho 500 que eu escolhi. Mas eu poderia colocar 100, 200, 300, 400, 500, 600, até o 900. Ou bold, ou mais negrito, ou menos negrito. E outras. Nesse caso aqui, ele está querendo dizer que seria
ele parte do princípio natural da fonte, atribui 100% a mais, né, daquela espessura, ele acrescenta. Não é um valor específico de porcentagem, mas é como se ele estivesse aumentando se a gente for fazer uma consideração, em 10%. Então, ou ele vai colocar um pouquinho mais de negrito, ou 300, ou 400, 500, assim por diante, ele vai aumentando até chegar no bold, tá certo? Então, assim, nesse caso eu vou colocar o 500. Quando eu salvar e visualizar, o meu negrito aqui já vai mudar. Ó. Olha lá. Ele continua com fonte serifa e continua alinhado à esquerda, mas se eu quero centralizar, então eu continuo aqui, né? E atribuo para ele o Text Align Center. Então, olha só. Eu vou atribuir o Text Align, ele vai abrir as opções que eu tenho para texto centralizado, desculpa, texto alinhado na horizontal. Então, eu tenho centro, alinhado ao fim, justificado, à esquerda, à direita, ao início, enfim. Então, nesse caso, eu quero Center. Vou salvar e na hora de configurar, de visualizar, ele vai me apresentar aqui no meio. Tá legal? Então, essa aqui é a formatação incorporada. Eu posso atribuir aqui, gente, quantos elementos eu quiser dentro desse style. Tá certo? Sempre respeitando as regras, né? Eu não posso esquecer de maneira alguma de fechar a chave no final, né? Que aqui no meu caso aqui, por algum motivo a minha ela sumiu. Não estou entendendo por que ela sumiu, né? Eu estou achando que ela está escondida ali. Tá aqui, ó. Ela estava escondida ali no cantinho ali, eu não estava conseguindo visualizar. Mas agora ela está aqui embaixo. Deixa eu só arrumar aqui minha indentação. Por exemplo, se eu quero formatar o parágrafo que vem logo após SH2, aí, gente, eu vou chamar atenção para um detalhe muito importante, tá? Por exemplo, deixa eu só voltar aqui, né, gente? Se eu dou um Enter, minha chave está ficando lá na frente, tá, pessoal? Aqui eu vou reduzir um pouquinho aqui para ficar melhor para visualizar. Aí, agora sim a gente consegue visualizar ela bem. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, que eu quero formatar, eu vou escolher um outro elemento aqui na formatação. Eu tenho esse parágrafo, eu tenho aqui as listas, né? Então, vamos imaginar que eu queria formatar a lista, o LI, que é o elemento da lista, né? Então, eu escrevo LI, que é a formatação que eu quero. Olha lá. Vou abrir a chave e vou colocar aqui todo o meu LI terá a cor. Então, vou pegar aqui. Agora, gente, é o seguinte. Ao invés de optar por uma dessas cores, eu vou lá no Google e vou pesquisar por uma cor. Ó. Então, como vocês vão perceber aqui, né, eu posso fazer... Deixa eu só... Eu vou escrever aqui em cima mesmo. Eu posso escrever assim, ó, cores hexadecimal. Quando eu clico aqui, ele traz para mim uma lista de cores hexadecimal. Então, pessoal, eu opto por qualquer uma dessas páginas aqui. Eu gosto muito desse Erika Sat, que ele me traz uma tabelinha bem legal. Então, quando eu clico aqui, ele me traz uma lista de cores onde eu vou aproveitar o código hexadecimal. A vantagem de você usar o código hexadecimal no lugar das cores em inglês é que você sempre vai ter renderização em qualquer navegador. Já as cores em inglês, algumas cores não são lidas. E o legal desse site aqui também é que além de ele te mostrar as cores em código hexadecimal, ele te dá o nome em inglês caso você tenha preferência. Mas volto a frisar, não criem o hábito de usar somente inglês ou termo. Muitas vezes você não vai conseguir aplicar a cor que você espera, tá certo? Então no código hexadecimal isso não vai acontecer. Sempre você vai ter a cor esperada. Então, por exemplo, se eu quisesse o purple aqui, ó, eu vou pegar esse roxo aqui, né? Vou copiar o código e vou jogar lá na minha página para o meu LI. Então, todo o meu LI agora vai vir em roxo. E aí vocês vão perceber, olha só, gente, eu vou salvar e visualizar. Só lembrando que minha visualização agora fechou, né? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Olha lá, gente. Todos os meus LIs foram alterados, ó, independente se era lista ordenada ou não ordenada, né? Porque ele pegou o elemento LI e fez a formatação, como vocês estão vendo. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo prático para vocês começarem a entender como que eu atribuo formatação em código inline, direto no código, ou de forma incorporada, onde eu coloco para que toda a página seja lida. Então, a diferença aqui, só frisando, né, é que esse H1 foi aplicado apenas para o H1, e aqui nesse exemplo aqui da página incorporada, o LI ele pegou tanto da lista ordenada quanto da não ordenada. Se eu tivesse atribuído num LI específico no formato inline, apenas aquele LI
ia ter as alterações. Então, a vantagem de você fazer o incorporado é que ele replica na página toda. Tá legal? Então, no próximo vídeo a gente vai ver como é que funciona essa aplicação numa página externa, onde eu salvo um arquivo em CSS, vinculo a minha página HTML e aí eu aplico as formatações que eu quero. Tá certo? Então é isso, gente. Valeu. Nos vemos aí já no próximo vídeo, onde vocês vão poder treinar e praticar um pouquinho mais. Recomendo que vocês inventem uma página, criem uma página qualquer, né? E tente trabalhar esses comandos, né? Tanto inline quanto incorporado. Tá legal? Estamos sempre disponíveis para poder ajudar, para tirar dúvida, tanto no grupo quanto nos fóruns, beleza? É isso aí, galera. Nos vemos.